Olá, bem-vindo, bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e hoje, o primeiro domingo do ano de 2021, um domingo que queremos estar juntos mais uma vez, iniciando o ano, né? Iniciando a semana refletindo no texto da Palavra de Deus. E eu espero que você tenha passado bem o Natal, a virada do ano, que esse tempo seja um tempo de estar animado, fazendo planos para o próximo ano, almejando um ano novo, diferente, melhor, com menos problemas, com menos doenças, com dificuldades abrandadas. Essa é a esperança de todos nós e desejo a você e a sua família um excelente ano, com muita vitória, muita paz, saúde, principalmente confiança em Deus e confiança no que Deus faz. Hoje, o primeiro domingo, muitas vezes a gente faz uma mensagem sobre o ano, sobre perspectivas, sobre algo que esteja relacionado ao início do ano. Eu gostaria de continuar com vocês o nosso tema sobre compromisso com Cristo, discipulado, discípulo, né? Falamos domingo passado que não basta crer, é preciso viver assumindo que Jesus é o Senhor, é o Rei que veio. E hoje eu queria falar sobre uma parábola de Jesus. É uma mensagem hoje que o texto por si só já se explica, mas eu gostaria de convidar você a ler um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4 de Marcos, que fala sobre a parábola do semeador. Essa parábola também está no Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. Os três evangelhos, eles contam a mesma parábola. E o texto diz o seguinte, Marcos capítulo 4, verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava outras coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está ensinando novamente a multidão. Jesus era um mestre, Jesus ensinava a lei, Jesus ensinava a verdade de Deus, a palavra de Deus. E uma das formas de Jesus ensinar era por meio de parábolas. Parábolas é diferente de fábula. Parábola é uma história baseada em fatos verídicos, fatos que acontecem no dia a dia, ou que podem acontecer. No caso aqui, uma pessoa que semeia sementes. Isso era comum naquela época, uma região, uma cultura agrícola. Então todos sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Um semeador saiu para semear. Essa é a parábola. A parábola também ela contém verdades sobre o reino de Deus. Porque Jesus explicava o reino de Deus por meio de parábolas. E aqui no caso ele está reunido com uma grande multidão. Então Jesus aproveita essa ocasião para ensinar essa multidão sobre o reino.
Né? E ele fala sobre essa parábola. Então veja aqui que há 4 situações no texto. O semeador, ele saiu a semear. Ele semeou na beira do caminho, as aves comeram a semente, não produziu. Ele semeou e a semente caiu num terreno pedregoso, com pouca terra. A semente logo germinou, mas quando veio o sol, ela secou, porque não tinha raiz profunda. A terceira semente caiu entre espinhos, e o espinho sufocou a semente, ela não produziu. E a quarta semente caiu em boa terra. E aí ela cresceu, deu frutos, né, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por um. Então, essa é a parábola que Jesus contou e ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E continua. Mais para frente, os discípulos interrogaram Jesus dizendo: mestre, nós não entendemos essa parábola. O senhor pode nos explicar a parábola? O que o senhor quis dizer com esse semeador, essa semente e esses solos diferentes? E aí Jesus então passa a interpretar a parábola para os seus discípulos. Vamos ler agora a partir do verso 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Aqui está a primeira interpretação. Algumas pessoas, então Jesus está falando de pessoas, dos seus ouvintes, daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua pregação, e essas pessoas tinham uma reação diante daquilo que Jesus falava, diante da palavra de Jesus e da pessoa de Jesus. Porque rejeitar a palavra é rejeitar a pessoa de Jesus. Aceitar a palavra é aceitar a pessoa de Jesus, quem ele diz que é, e ter um compromisso com ele, porque ele é o rei. Era assim que Jesus se apresentava. Então a primeira reação diante da palavra é de incredulidade. É a pessoa que ouve a palavra, mas não guarda, não retém, não crê, ignora e segue o seu caminho. Jesus disse: o diabo vem e retira do coração dela, da vida dela, a palavra. Né? Aí ele continua dizendo: outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Aqui há um recebimento da palavra. E eles recebem a palavra com alegria. Existem pessoas que ouvem as minhas palavras e que recebem as minhas palavras com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, uma outra atitude diante da palavra de Jesus é receber essa palavra com alegria, com empolgação, né? É receber os ensinos de Jesus de uma forma muito feliz, acolhedora, mas essa palavra, ela não tem raiz, ela não se estabelece porque o solo é arenoso, o solo é pedregoso. Ainda há desconfiança com relação à palavra, não há uma entrega e um compromisso profundo com essa palavra. Né? Há um encantamento com a palavra, há uma admiração pela palavra, e fica nisso. E Jesus disse: quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, né? Quando o sol fica forte, essa semente que germinou,
ela murcha, ela seca, e as pessoas abandonam Jesus. As pessoas vão embora, porque não se firmaram na palavra, não criaram raiz na palavra, não aprofundaram a sua fé, o seu compromisso, o seu conhecimento na palavra. Foi algo mais emocional ou circunstancial, certo? Aí tem aqueles que Jesus diz, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Aqui há uma outra, né, característica. A pessoa que ouve a palavra, que recebe a palavra, mas essa palavra não está tomando corpo na vida dela de forma plena ou de forma prioritária. A palavra de Cristo não é aquela palavra que é mais importante para a vida dela, que é a palavra que está em primeiro lugar na vida dela. Há muito mais coisas que a preocupam, há muito mais coisas que concorrem com a palavra. E ele diz, principalmente, né, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Ou seja, a pessoa ouviu a palavra, né, entendeu a palavra, assumiu um compromisso com Cristo, mas Cristo não é a prioridade na vida dela. Cristo não é o mais importante na vida dela. Cristo não permeia a vida dela de forma que ela olhe para a vida sob a perspectiva do Evangelho, a perspectiva do compromisso com Cristo. Não. Cristo é mais um ingrediente, vamos dizer assim, né, no bolo da vida. Cristo é mais uma pessoa, Cristo é mais um ensino, a palavra de Cristo é mais alguma coisa que ela tem na agenda dela. Então ela tem outras coisas e ela corre atrás dessas outras coisas e muitas vezes Cristo fica de lado. Então o compromisso é um compromisso que não leva Cristo a sério como ele deveria ser, nem coloca Cristo na posição que deveria estar, que é de Rei e Senhor. Então a vontade de ficar rico, a vontade de ter as coisas, os desejos pelas coisas daqui, que podem ser legítimas. São coisas legítimas. Né? Não estamos falando aqui de pessoas que estão desejando coisas erradas. São coisas legítimas, mas essas coisas legítimas ocupam um espaço tão grande na vida da pessoa que ela não tem condições de frutificar, não tem condições de dar frutos. Então veja, uma semente que representa aquelas pessoas, né? A semente é igual, é a mesma semente que cai em todos os solos, a diferença aqui está no solo. Então são aquelas pessoas que não creem, que são incrédulas e que rejeitam a palavra, rejeitam o Evangelho de Jesus e rejeitam o compromisso com Jesus. É como terra dura. A segunda são aquelas pessoas que recebem a palavra com empolgação, que recebem a palavra com contentamento, mas o sofrimento, a perseguição, mas as demandas contra a palavra de Deus, a oposição à palavra de Deus, né, acabam fazendo com que a pessoa murche, com que a pessoa se apague, a fé apaga e ela não produz nada. E terceiro são aquelas pessoas que abraçam o Evangelho, que abraçam o compromisso com Cristo, mas Jesus é mais uma pessoa na sua agenda. Jesus ocupa um espaçozinho na sua agenda, mas ela tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tanto sonho para realizar, tantos desejos para correr atrás, que Jesus, na verdade, fica lá no final da fila e essa pessoa também não produz, ela é sufocada. Então, o diabo vem e rouba a palavra, na outra,
por falta de raiz, ela murcha por causa do sofrimento, das circunstâncias, das adversidades, e a outra, os espinhos sufocam. Ela não produz porque tudo em volta sufoca a pessoa de Cristo na vida dela. E por último, Jesus termina dizendo com a terra boa. A terra boa produz, né? Colheita a 30, 60 e 100. Na verdade, é muito difícil você hoje semear uma semente que produza 100%. Obviamente que aqui Jesus está dizendo que existem aquelas pessoas que vão produzir. Então elas vão produzir de acordo com a fé que elas têm, de acordo com o compromisso que elas têm. Mas elas vão produzir. Vão produzir de acordo com as limitações, as circunstâncias que elas vivem. Uns vão ter um ministério muito mais abrangente, muito mais evidente, muito mais, talvez internacional, talvez nacional, talvez local, né? Então a gente tem que entender essas condições que Deus nos dá para fazermos a vontade dele, né? E ficarmos contentes com aquilo que podemos fazer, podemos frutificar com a ajuda de Cristo. Então é isso. Então eu queria deixar essa palavra com você nesse ano que se inicia. Há um ano todo pela frente. E obviamente que essas demandas, elas estarão presentes na nossa agenda, né? Eu creio que há pessoas que vão ouvir a palavra e não vão receber, vão rejeitar. São pessoas que não creem. Por isso Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Elas têm ouvido, mas elas não ouvem, né? E muitos daquela multidão que estava ouvindo Jesus, ouviram Jesus e não creram, foram embora. E ali também naquela multidão tinha as pessoas que recebiam, que iam atrás de Jesus, que se alegravam, que ficavam felizes, mas era só isso. Isso não produziu discípulos, não produziu pessoas comprometidas com Cristo e com o Evangelho. E aquelas pessoas que ouviam Jesus ali quando tinha tempo, que ia atrás de Jesus quando dava, mas eles tinham outras prioridades na vida, eles tinham outras coisas para fazer, a vida tem tanta coisa para se realizar, e ainda vem Jesus querendo o monopólio da minha vida, querendo ser tudo na minha vida, querendo ter prioridade máxima na minha vida. Não dá. E tem aqueles que ouviram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, foram com Jesus até o fim, padeceram por causa de Jesus, sofreram por causa de Jesus, abandonaram muitas coisas por causa de Jesus, né? Aos olhos humanos, eles perderam coisas por causa de Jesus. Como Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Então, era esse o ensino do reino. O reino tem prioridade na nossa vida. Que a sua agenda desse ano demonstre que Jesus é Senhor. É isso aí. Espero você no próximo domingo, que a gente possa nos encontrar novamente aqui para ouvir e meditar na palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, é só você se inscrever. E depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, então você vai receber todas as notificações do canal, tá bom? E quero orar por você agora e pedir a bênção de Deus. Pai querido, obrigado por esse novo ano que se inicia, por até aqui o Senhor ter nos sustentado e nos guardado e nos protegido. Ouvimos a Tua palavra nesse instante, que nos desafia a sermos boa terra, acolhermos a Tua palavra, recebermos a Tua palavra e agirmos de acordo com a Tua palavra. Edificar a nossa vida na Tua palavra e colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, na nossa agenda. Pai, essa é a nossa oração, que
todo o nosso ser, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todos os nossos recursos sejam colocados prioritariamente em Jesus, no Evangelho de Jesus, na Palavra de Jesus. É essa a nossa oração nesse dia, Pai. Que esse ano seja um ano em que a nossa vida, Pai, frutifique, glorifique o Teu nome. Que a nossa vida seja mais uma vez terra boa para produzir uma boa semeadura e uma boa colheita, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. Amém.